Bom, gente, meu nome é Lucas e eu vou dar essa aula de contexto histórico e também um pouco sobre a história do autor, Graciliano Ramos, para vocês. Vamos lá? Bom, o objetivo dessa aula, pessoal, é dar um pouco de referências para vocês. Em que sentido? No sentido histórico. Vocês entendendo direitinho o que acontecia naquela época, seja essa época a época do leitor, do primeiro leitor do livro, ou seja a época do livro, que são bem parecidas. A época que se passa dentro do livro, né? Se você entende do que os personagens estão falando, vai ficar muito mais fácil para você, ou qualquer outra pessoa, entender coisas mais específicas, ou até mais malucas. Mas isso fica para os próximos episódios. Por enquanto, vamos nessa. Antes da gente ir, de fato, para o livro e também para o autor, é importante que a gente entenda da onde surgiu isso. E da onde surgiu isso está logo aqui, o Romance de 30. O Romance de 30, ele foi um tipo de texto que veio em dois canais diferentes. O primeiro canal, não necessariamente primeiro de ordem, mas o primeiro que eu coloquei aqui, é o da questão social. Social como? Bom, ele tem esse nome porque os autores que seguiam majoritariamente nesse canal, eles tentavam trazer a ideia de que havia uma desigualdade social tão grande, mas tão grande que as condições de vida humanas eram piores, até mesmo, do que animais. E isso acontecia não apenas no Nordeste, como parece aqui, mas também em cidades do Sul, como Rio de Janeiro, nas periferias, é claro. A outra linha de percepção foi a do romance de introspecção. Enquanto havia toda essa desigualdade social, havia também coisas hediondas acontecendo fora e dentro do Brasil. Mas entender, absorver tudo isso não era uma tarefa fácil. Então, os autores desse caminho tentavam explicar de uma maneira nova, experimental, experimentando um novo tipo de texto. Um texto onde não havia aquele narrador simples de começo, meio e fim, mas principalmente, um narrador que ia e voltava bilhões de vezes, bem como a nossa mente, que é bem maluca. Banhado, banhando essas duas linhas, a gente tinha o pessimismo. Mas da onde veio tanto pessimismo assim? As coisas estavam tão ruins assim no mundo e no Brasil? Ora, temos um exemplo aqui. Cerca de 1.000 famintos aglomerados. Meio sensacionalista, não? Só que não. Isso realmente aconteceu. Isso de fato foi uma matéria de jornal sobre um campo de concentração lá no Nordeste, mais especificamente numa cidade chamada Senador Pompeu. E por que isso aconteceu? Bom, graças à seca, que já castiga o Nordeste há anos e ninguém consegue fazer nada, os nordestinos, mais especificamente os sertanejos, que ficavam nas maiores extremidades, com maior dificuldade de conseguir água potável, começaram a fugir para a capital. Ao executar essa fuga, eles começaram a lotar as ruas, seja na forma de pedintes, seja na forma de moradores de rua. E isso claramente não agradou em nada a elite que já morava na cidade, na capital. Então essa elite começou a encher o saco do governador, que por sua vez resolveu o problema. Vocês não estão vendo, mas existem aspas invisíveis agora. Ele resolveu o problema da seguinte maneira: vamos impedir que essas pessoas que querem fugir da seca façam isso. Vamos pegar ela, dar um pouco de água, um pouco de comida, deixar todo mundo no mesmo lugar, e aí quando a seca passar, a gente libera. Isso não é muito lá normal, né? Isso parece bastante com um campo de concentração nazistas, só que a única diferença é que eles tinham comida e tinham água. E também não eram feitos de rato de laboratório, mas isso não torna essa questão menos deplorável. Então, observando não só esse caso, mas vários outros casos não documentados,
O grande escritor dessa obra, o Graciliano Ramos, entra em cena. Como vocês podem ver, ele também tem esse pessimismo, ou seja, ele viu como que o seu mundo estava se formando, ele temia o futuro, tinha medo do que estava por vir, e o que estava por vir não era bonito. Mas primeiro, vamos focar aqui. Ele, antes de mais nada, era nordestino, era um autodidata literário e se tornou prefeito de Palmeira dos Índios. Por que isso é importante? Bom, por ser nordestino, ele via a realidade nua e crua. Ele via como as coisas eram difíceis e via como pessoas se portavam em meio a situações difíceis e como elas eram tratadas por aqueles em uma situação mais abastarda, mais hierarquicamente falando melhor. Ele também era um autodidata literário. E o que é isso? Bom, esse cara, ele veio aprender a ler e escrever já bem tarde, lá para os 8 anos. Mas isso não impediu ele de aprender a ler e escrever muito bem. Mas isso não é um motivo para ele ser um autodidata literário. A gente chama ele de um autodidata literário porque, apesar dele estar isolado no Nordeste, no sertão do Nordeste, sem ter com quem conversar sobre literatura, tendo um acesso bem limitado às obras, ele aprendeu a escrever como ninguém. E é esse talento que ele mostra no seu cargo de prefeito. Mas como assim? O cara é prefeito e escreveu livros? Mais ou menos. Aqui temos o relatório do próprio Graciliano ao governador Álvaro Paz, que na época era o governador do estado do Alagoas. Bem, quando a gente pensa em relatório, a gente pensa aquele texto todo frio e calculista, todo pautado na lógica e na coesão. Mas aqui a gente tem um texto meio diferente. A gente tem um pouco de sarcasmo, um pouco de humor ácido e até mesmo um pouco de pessimismo em relação ao futuro. Vamos ver como é que ele fez, como é que ele tratou de transformar um texto chato em um texto até que amigável. A iluminação da cidade custou tudo isso. Tudo isso. Isso é muito dinheiro. Na época, pelo menos. Se é muito, a culpa não é minha. É de quem fez o contrato com a empresa fornecedora de luz. Alagoas, 1929. A prefeitura foi intrujada quando, em 1920, aqui se firmou um contrato para o fornecimento de luz. Apesar de ser um negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às escuras, a um bluff. Pagamos até a luz que a lua nos dá. Vocês provavelmente perceberam que ele está meio bravo. Seja por qual motivo, ele está bem bravo aqui e está usando de toda a sua fonte da zoeira para exprimir isso. Cara, se ele fez isso em um documento chato, o que será que ele não fez num livro? Onde a loucura dele poderia estar solta. Alguma angústia ele conseguiu fazer. Mas agora vamos para o ponto principal dessa aula, que é a história. Meu Deus, já deu 8 minutos. A crise democrática. O que foi a crise democrática? Essa crise nada mais foi do que um reflexo da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, muitos países começaram a ter problemas financeiros. Por exemplo, os Estados Unidos, ele ganhou muito dinheiro vendendo coisas para os países que estavam se reconstruindo da Primeira Guerra Mundial. E isso ajudou muito eles. Mas quando esses países finalmente se reconstruíram, ferrou. Tipo, não tinha mais necessidade de tanto emprego assim. E isso causou uma depressão econômica gigante. E depressão no sentido que vocês entendem mesmo. A economia, ou seja, o poder de compra das pessoas despencou e muito. Despencou e muito. Mas aí, quando a gente está numa crise, quase sempre tem aquela pessoa que pode vir e se aproveitar disso. Essa pessoa, no caso, não foi bem uma pessoa. No caso da Alemanha, foi um partido. Esse partido foi, foi o Partido Nazista. O que aconteceu para esse partido chegar ao poder?
Nessa foto, eles eram o segundo maior partido da Alemanha. Bem, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era um monstro. Ela destruía todo mundo, ela arregaçava todo mundo. Mas ela acabou perdendo. E com essa derrota, todo mundo botou a culpa nela da guerra e disse que, bom, agora você vai pagar. Com uma dívida gigantesca, sem direito de ter um exército, a Alemanha foi botada em um estado vegetativo, praticamente. E, vendo isso, o Partido Nazista começou a dizer que os alemães eram melhores que os outros, que eles mereciam muito mais do que isso, e aí deu no que deu. Já aqui do outro lado, a gente tem algo parecido. Isso aí também veio a acontecer graças à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Se de um lado a Alemanha estava detonando na guerra, na Primeira Guerra, a Rússia nem tanto. A Rússia estava sofrendo derrota atrás de derrota, levou uma derrota bem grave do Japão, que é um país minúsculo em comparação. Então a moral lá não estava muito boa. E vendo que as coisas não estavam indo muito bem com a monarquia, ou seja, com o rei, um pessoal pegou e disse: não mais. Agora quem vai mandar nisso é o trabalhador que estava trabalhando para esse rei. E foi aí que aconteceu em 1917 uma revolução. Mas essa revolução ela não cessou depois de alguns anos. Mesmo nos anos 30, ela continuou a se reverberar e daria início não apenas à Segunda Guerra, mas sim ao fim dela. Então, ambos os países, a Alemanha e a Rússia, e também alguns outros, graças a essa crise democrática, sem saber muito bem o que ia acontecer, o que era o melhor jeito de tirar o pessoal da depressão, fez uso de esquemas políticos não muito comendáveis, não muito agradáveis. E, nesse contexto, esse cara fez algo parecido. Se esses daqui ganharam pela eleição, esses daqui pela revolução, esse cara que é o Getúlio, ele meio que enganou o status quo, ele meio que enganou a ordem não natural das coisas, vamos dizer assim. Por quê? Ele não estava muito feliz com o que viria a acontecer, por mais que esse era o combinado. O combinado naquela época, antes do Getúlio Vargas dar o seu famoso golpe, era o seguinte: durante um período de tempo, a gente tinha um um presidente paulista, e durante um outro período, um prefeito novamente, presidente mineiro. Por que isso? Bom, São Paulo era uma grande potência econômica, com seu café, enquanto Minas era uma grande potência econômica com seu gado, seja com leite, seja com carne. Então, essas duas potências começaram a entrar em um sistema de gangorra, ou seja, primeiro sou eu, depois você, e assim nós dois ganhamos. Mas aí, esse cara aqui cansou e decidiu que não mais. Vamos acabar com isso, agora sou eu. De novo. Então, depois que o Getúlio deu esse golpe, esse período da República do Café com Leite ficou conhecido como República Velha. E esse Getúlio não foi o único que mudou, ou melhor, que não gostou muito de como estavam as coisas. Esse personagem aqui também. Escrevi muito atacando a República Velha, doutor. Sacrifiquei-me, endividei-me, estive preso por causa da ideologia, doutor. Isso casa bastante com aquele pessimismo, né? Você luta por um ideal, você luta pelo que você acredita, mas ainda assim não adianta muito. Esse personagem, não vou dar spoilers, mas ele não parece muito feliz com a história do seu país e muito menos com o que ele conseguiu trazer para esse país. Agora, voltando um pouco à questão dos nazistas, que também aparece na obra com certa frequência. Na obra, a gente tem um judeu. Seu nome é Moisés, e ele é amigo do narrador e também do personagem principal,
que é o Luís. O Moisés conta ao Luís das perseguições aos judeus na Europa e também um pouco de como essa perseguição estava começando a se esgueirar aqui no Brasil. Mas, por enquanto, ele se focava na Europa nesse trecho. Agora Moisés está contando as perseguições aos judeus na Europa. Lembro-me do tio dele e digo comigo que provavelmente a narração é exagerada. Se Moisés não fosse inteligente, com certeza muitos daqueles fatos não existiriam. Sofrimentos, iniquidades. Ou seja, Luís não teria acreditado no seu amigo se ele não fosse tão conhecido pelo Luís, se ele não fosse de fato inteligente. Porque o que ele narrava era tão inimaginável que parecia mentira. Parecia mentira, mas nós sabemos que não era. Agora, uma citação mais tranquila, sem amargura, sem lembranças obscuras do passado. Tem um pouco de amargura, sim, um pouco de teor cômico, ou melhor, ácido, mas é algo mais voltado para o nosso mundo, atual também. Esse aqui é o prédio da Associação Comercial em Alagoas, ou ficou aqui na frente. Ele é apenas um dos prédios que aparecem ao redor do livro. Ruas também aparecem, praças, e isso é bem legal. Tanto para gente que nunca foi para Alagoas, quanto quem conhece alguém de lá ou já morou lá. Então, aqui está o trecho. Devia nas lojas, devia nas mercearias, devia ao alfaiate, atracado aos usineiros, aos banqueiros, aos homens da associação comercial, uma doação torpe. Bom, esses homens da associação comercial ficavam nesse prédio aqui. Interessante, não? Tudo bem que aqui a gente vê ele em 4K e no texto não tanto. Mas é interessante ver como o Graciliano, o mesmo cara que transformou um texto chato em algo até que legível, consegue trazer referências físicas, políticas, externas e internas, bem como a questão psicológica. Então, esse livro, pessoal, ele vai trazer citações históricas, a questão social e também a questão da introspecção, ou seja, do pensamento do personagem. E é justamente esses pontos, especialmente o da introspecção, que a gente vai analisar nas próximas aulas. Aqui estão minhas fontes. Quem quiser dar um print, pode pausar o vídeo, whatever. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Por enquanto, é isso e bye bye.